mais uma correção de literatura. Então a gente vai ter que dividir a atenção com a voz da tia Lud maravilhosa e com os barulhos externos, né? Mas a gente segue. A número 1 vem falando sobre a poesia concreta e com suas palavras, óbvio, de forma objetiva, o que significava ou o que era, o que é, né, ainda a estética concretista. De modo geral, vocês não devem esquecer de abordar que o concretismo foi uma tendência artística que ocorreu na década de 1950. Ela perpassou diversas artes, na arquitetura, na música, na escultura, na pintura, na poesia, e especialmente na literatura. Ela traz uma ruptura com aquele padrão de verso tradicional, né? De versos estrofes, bem divididinhos, com uma métrica mais próxima do comum, e acreditava que os sentidos propostos pelo poeta nas suas criações se realizariam de forma plena, dando uma forma concreta ao poema, explorando a visualização daquela expressão transmitida no poema. Então o poeta lançaria a mão de dispor de diversos signos, que seriam as palavras, as cores, as imagens e formas, né, para ter uma comunhão estratégica com os aspectos sonoros e semânticos da língua. Os aspectos sonoros são chamados de aspectos fônicos e os aspectos semânticos são os de significado da língua portuguesa. Daí seguimos com a número 2, falando sobre os poetas pioneiros do concretismo. São Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. Esse GN pode fazer o som de NH, né? Pignatari ou Pignatari, dependendo de como queiram falar. Mas o ideal é Pignatari, ok? A número 3 vem falando sobre outros autores que foram influenciados pelo concretismo. Esses autores são Ferreira Goulart, José Lino Grunewald, Ronaldo de Azeredo, Edgar Braga, Pedro Xisto, Cassiano Ricardo, José Paulo Paes. Tem uma série, né, de autores que não eram ligados diretamente ao concretismo, mas eles também se utilizavam dessa nova forma de verbalizar os seus poemas. Então, seguimos a número 5, ou melhor, seguimos a número 4, trazendo sobre o neoconcretismo. O neoconcretismo ele traz uma apresentação de forma alternativa da poesia concreta, que vai contra o formalismo, contra a coisificação extrema da poesia. O que é isso? É transformar essa poesia como um objeto muito fechado, muito tem que ser daquela forma, tirando essa obrigatoriedade, né, da coisificação. Da coisa de propor de poemas só realizarem mediante uma postura ativa do leitor. Então o concretismo traz essa visão de que depende da visão do leitor e ele tem que estar fechado dentro do que ele transmite. O neoconcretismo ele já vem quebrando essa situação, embora procurasse não realizar essa situação dessa quebra desse paradigma. Isso não era realizado na sua plenitude. Então a proposta passou a dialogar com outras artes, como a escultura, como a pintura, em que surgiram poemas que eram verdadeiros objetos, fazendo o leitor ao mesmo tempo participar do processo de produção e recepção do poema. Então era uma produção colaborativa, que dependia tanto do autor quanto do leitor na construção do significado daqueles poemas, beleza? Número 5, analise os possíveis sentidos dos poemas concretos abaixo. Nós temos aqui 101, aí a gente vai interpretar como número ou numero, porque não tem a acentuação. Vem um número, numero ou número, 0, mero número, um número, um sem número. Quando a gente fala que é um sem número, a gente quer dizer que a gente não tem a noção da quantidade exata da coisa que está acontecendo devido à sua vastidão. Então, sem um número, eu posso... Essa minha interpretação, cada um vai ter interpretação, pessoal, mas só para direcionar a interpretação de vocês para algum lugar, se eu não tenho uma quantidade exata para algo, pode ser qualquer coisa. Então aquela situação de quem não decide o que quer pode perder as possibilidades por não conhecê-las, né? Então essa é a minha, a princípio, interpretação. Vocês podem interpretar de formas variadas.
A gente tem a letra B, beba Coca-Cola, baby cola. Beba cola, babe ou baby, né? Se for trazer pro inglês. Cola, caco. Caco, cola, cloaca. Então, vocês vão pensar o que, ó? É uma obra de Décio Pinhatari falando sobre a Coca-Cola e vem falando sobre... No final traz a expressão cloaca, que é aquele orifício por onde sai o ovo da galinha, né? Então a gente tem o quê? Trazendo que quando você começa a ingerir coisas que não são tão agradáveis pro seu corpo, agradáveis não, né? Não são tão benéficas, agradável mas benéfico não é, né? O fim de tudo é sempre o mesmo, né? Uma bosta. Então, você vai se guiar pela mídia, você vai se guiar por essa apelação, né, de ser descolado, de ser novo. Por aqui vem aqui, baby cola, beba coca, baby, cola, caco, caco, cola, cloaca, é o fim de tudo, né? Tudo que a gente se alimenta. E vem as outras, vem a letra C, vai e vem, e, vem e vai. E você se perceber que da esquerda para a direita vai e vem, de cima para baixo, vai e vem da mesma forma. Ou a gente vem e vai, assim como aqui da esquerda para a direita, vem e vai. Então ele faz um ciclo, que é o que? Não importa a direção que você siga, a ideia é sempre de ir e vir para algum lugar. Então, viu? A poesia concreta não é só um desenhozinho. Poesia concreta é a transmissão de uma mensagem também. É uma obra de José Lino de Grunewald, ok? Na letra D, a poesia concreta trabalhada, que é a de Ronaldo de Azeredo, traz uma brincadeira com a sonoridade do V, que ele vem, ó o somzinho do V, ele vai numa crescente, e depois ele se encontra com a palavra que ele quer realmente transmitir, ele vem velocidade. Então, ó, vem tantos vezes, e lá embaixo a gente consegue alcançar que é a ideia de velocidade que está sendo transmitida. Aí você pode trazer, né, a ideia de velocidade da vida, da movimentação, da mudança. Pensa na situação atual, né, que a gente vive, estamos vivendo numa situação de pandemia, então a velocidade com que as coisas mudam a gente não tem controle muitas das vezes. Então a gente segue com diversas observações sobre a poesia concreta. A número 6 traz um texto de Alaor Sepúlveda, e o comando da questão fala: nos anos 50 e 60 do século passado, surgiu e consolidou-se uma vanguarda poética, o concretismo, que assumiu modelos de composição inspirados, por exemplo, a resposta correta é a letra B, no aproveitamento gráfico de espaço e da linguagem visual dos signos, renunciando a uma sintaxe tradicional. Sintaxe, a gente lembra que é trabalhar o quê? Sujeito, predicado, a ordem dos elementos, objeto direto, indireto, os adjuntos adverbiais, as nominais. Então, assim, a poesia concreta vem quebrando com essa ordem estabelecida, ok? Número 7, assinale a alternativa incorreta, ok? A incorreta, nesse caso, é a letra D. A poesia barroca de Gregório de Matos é composta exclusivamente de versos satíricos. Não é apenas de sátira, ok? Tem aquela situação do mostrar o lado negro da vida, do ser humano, aquela obscuridade. Também tem a religiosidade. Então, tem muita coisa envolvida na poesia barroca. 8. Um trecho gigante, né, de Nicolau Shevchenko, A Corrida para o Século XXI, e vem o comando da questão. A geometria das formas, em princípio uma possibilidade das artes plásticas, não deixou de ter relevância na constituição de poemas brasileiros de vanguarda. Tá falando sobre a geometria das formas, que chegaram a incorporar efeitos gráficos, design industrial e manipulação do espaço físico da página. É o que se observa na arte de poetas como a número 8, a gente vai ter o quê? A letra E, que vem falando sobre os autores que são do concretismo, porque está falando aqui sobre o quê? Ó, cadê? Espaço físico da página, efeitos gráficos, design industrial. Então, os autores aqui que tem desculpem, uma ligação direta com o concretismo, letra E, Décio Pinhatari e Augusto de Campos. Número 9. Dentre as correlações a seguir, aquela que associa corretamente o movimento literário à sua característica é parnasianismo, movimento iminente poético em que se observam o alheamento
a problemas sociais, o culto da forma e poesias excessivamente descritivas no enfoque objetivo e impessoal. Então aqui não está trabalhando apenas o concretismo. Estamos trabalhando os movimentos que antecederam esse movimento concretista. Temos realismo, parnasianismo, simbolismo e romantismo. Então a gente, quando vai cair concretismo em alguma avaliação, isso não quer dizer que você não tem que conhecer os antecessores, porque senão você pode cometer um equívoco, como nessa questão aqui da Seix Gran Rio. Leia o seguinte poema e analise a alternativa correta. Meu filho Marcos. Aí vem um poema lindo, maravilhoso, né? Assinar lá a alternativa correta, número 10. Vamos lá, deixa eu descer aqui a tela para vocês. Letra D. O olhar do poeta Ferreira Goulart contempla grandes acontecimentos universais, pequenos fatos do cotidiano, cenas da vida doméstica, não raro imprimindo sobre esses episódios a consciência da efemeridade da vida. Porque que é isso? Que a vida é passageira, a vida é frágil. Nesse poema, a lembrança de um passado familiar provoca a reflexão dessa consciência. Então, ao longo do poema, a gente observa que a lembrança desse passado é o que provoca a reflexão do poeta, é o que está falando ali, né? Já foi dito, sendo que o olhar do autor contempla grandes acontecimentos universais voltados para a vida cotidiana. Então, preste atenção, é uma questão muito simples que é apenas de interpretação. 11. A história da poesia brasileira no século XX pode ser dividida em 5 momentos. Aí traz aqui os momentos de 1 a 5 e vem pedindo para numerar as características de acordo com essa divisão e assinalar abaixo que tem a sequência correta encontrada. Então tem que ser nessa mesma ordem. Então aqui, ó, nós temos incorporação do espaço gráfico, nós vamos encontrar no concretismo, a ruptura com o formalismo da estética anterior. Teremos o modernismo, que foi iniciado com a Semana de Arte Moderna. Em seguida, o culto da forma, seja na estética de composição ou na expressividade sonora, nós vamos ter na coexistência entre parnasianismo e simbolismo. Teremos também o misticismo e retomada da tradição formal, que é a geração de 45. E para fechar, a metapoética e experimentalismo nós vamos ter na poesia contemporânea. Então a opção correta é a opção letra D. Belezinha? Número 12. Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa a forma. Vamos lá. Esse poema de José Lino Grunewald é escrito dentro dos princípios do concretismo. Grunewald, né? Porque tem um trema. Movimento poético brasileiro da década de 50. No concretismo, a gente tem 3 afirmações e vai analisar a única afirmação que está... A única não, ou as únicas que são corretas. Então, aqui... A número 12 vem trazendo: a poesia não fica apenas no âmbito auditivo, a noção da poesia se incorpora a um novo elemento, que é o visual, o apelo à comunicação não verbal exerce papel fundamental. Então, ó, todas as 3 estão corretas, então a opção é a letra D, e a gente já falou sobre isso nos conceitos de poesia concreta. 13. O apelo ao ideograma ou apenas o processo ideogramático de composição, a substituição do artesanato pela utilização de elementos plásticos e visuais, enfim, a desvinculação em relação à sintaxe, o poema de 2 ou 3 palavras reduziram, porém, ao extremo a área linguística. Essas palavras problematizam. Letra A poética de vanguarda representada pela poesia concreta na década de 1950, porque vem fazendo uma crítica de... traduzindo aquelas palavras, como assim pode ser considerado poesia você utilizar a repetição de 2 palavras ou uma palavra apenas e fazer igual aquele do velocidade, várias vezes, aí você não tem algo formal. A gente estuda tanto para a poesia se resumir a isso. Então vinha uma crítica, embora a poesia concretista ela tivesse boa aceitação por parte da população ou da sociedade leitora, outra parte, que eram os autores, tinham uma grande aversão, os escritores na realidade, de outras formas de escrita, tinha uma aversão de uma escrita mais tradicional, né? Tinha uma aversão à poesia concretista. 14. Decretando o fim do universo e abolindo a
Nesse caso, entra a sintaxe tradicional, foi o que eu acabei de falar. Esses vanguardistas procuram elaborar novas formas de comunicação poética, em que predomine o aspecto material do signo. Signo, no caso, é a letra, tá? De acordo com as transformações ocorridas na vida moderna. Nesse sentido, o concretismo explora basicamente o insignificante, jogando com formas, cores, decomposição e montagem de palavras, criando estruturas que se relacionam visualmente. Opção letra A. 15. O concretismo brasileiro caracteriza-se por exploração estética do som, da letra impressa, da linha, dos espaços brancos da página. Isso daí é bem óbvio, né? 16. Sobre o concretismo, está errado afirmar. Mário de Andrade foi figura poética de proa e líder do movimento. Figura de proa é o quê? É o que vem na frente, que vem abrindo o caminho. Não foi Mário de Andrade que abriu o caminho para o concretismo, né? A gente vê como referência de escritores de proa como Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinhatari. Então a gente tira esse peso para Mário de Andrade, que o que predominava na literatura de Mário de Andrade era a escrita tradicional, mas com temas contemporâneos. Ele até poderia se utilizar da poesia concretista, mas ele não era o referencial. 17. Leia o fragmento. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. A sua poesia de protesto, principalmente em Poema Sujo, participou e final. A sua é uma poesia de protesto, principalmente em Poema Sujo. Participou da fase concretista, exímio jornalista, privilegio social. Falamos de Ferreira Goulart, ok? Letra E. 18. Quando Caetano Veloso diz em Sampa: da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas, eu vejo surgir seus poetas de campos e espaços. Refere-se a um grupo no qual se inclui Décio Pinhatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Sua proposta é basicamente usar todos os recursos de que a palavra dispõe, com os termos adquirindo validade não só pelo significado, como também pelos aspectos visuais. Tal tendência é conhecida como a poesia concreta, né? Isso aí é só reforço do conceito de poesia concreta. 19. De sol a sol, soldado, de sal a sal, salgado, de sova a sova, sovado, de suco a suco, sugado, de sono a sono, sonado, sangrado, de sangue a sangue. O poema concretista acima transcrito apresenta as seguintes inovações no campo verbal e visual. Nós temos letra A: abolição do verso tradicional, desintegração do sistema em seus morfemas, a palavra dá lugar ao símbolo gráfico. Então, é a forma que é valorizada na composição desse poema concretista. Número 20, segundo o poeta Mário Chamy, determinado movimento poético opõe a palavra coisa do concretismo à palavra energia. Não considera o poema como objeto estático e fechado, assim como um produto dinâmico, passível de transformação pela influência ou manipulação do leitor. Trata-se de uma referência à poesia praxis. Para fechar, só para um entendimento de vocês, a poesia praxis foi um movimento liderado realmente por Mário Chamy, que a partir de 1961 começou a adotar a palavra como organismo vivo, gerador. Tudo isso que vem trazendo nessa questão é exatamente o conceito que Chamy trouxe para a poesia praxis. Logo, é uma ramificação da poesia concreta, ok? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima!